quando vem aquela pergunta, o que você quer ser quando crescer? Eu falei, eu quero fazer direito. Eu quero ser advogado. Eu quero ser talvez um promotor, um juiz. E quando eu disse aquilo, um silêncio ensurdecedor tomou conta do meu lar, da minha casa. E meu pai foi a pessoa responsável por quebrar aquele silêncio. E ele falou assim, moleque, se enxerga. E Dielis, tem algum capítulo aqui do seu livro que você, esse, na hora de escrever, pingou lágrimas dos olhos? Aquele que, isso ainda te toca, assim? Jairus, é o seguinte, você falou muito sobre fé, de perseverança, mas nós sabemos que muitas vezes no meio da dificuldade, você tem uma perda ou acontece um acidente, algo que você não espera. No meio da dificuldade, as pessoas se viram contra Deus. Como que você em algum momento na vida se revoltou com Deus? Questionou a Deus? Aquilo que arde dentro do nosso coração não está ali à toa, Medina. Aquilo que arde dentro do nosso coração está ali por um propósito, tá? E muitas das vezes o nosso propósito, ele é só um meio para atingir o propósito de Deus na nossa vida. Quando eu tinha 18 anos, eu fiquei... Olha a minha arrogância, fiquei 2 anos sem falar com meu pai, cara. Eu voltei a falar com meu pai porque meu avô pediu antes de morrer. E vocês ficaram, mano. Você traz essas lições, entendeu? Aceite o momento que você está vivendo. Acredite que existe um outro momento em onde você vai chegar. Mas passar pelo processo, e o nome processo muitas das vezes é um pouco doloroso, mas é o que vai te fazer chegar do outro lado. Ei, chega aqui que eu tenho uma novidade muito legal para você. Você já sabe que a Newcastle é a escola de inglês mais bem avaliada do Brasil. Isso no Google e em todas as mídias sociais. E agora nós temos uma novidade muito legal. A Newcastle, nós estamos com um curso de inglês na Hotmart. São mais de 150 videoaulas que foram gravadas por mais de 10 professores de todos os níveis, do básico ao avançado, inglês britânico e americano. Todas as aulas com material em PDF para você baixar e acompanhar as lições, exercícios interativos e o principal, o valor, tá praticamente de graça. R$ 127, taxa única para você praticar o seu inglês todos os dias. Aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code da tela e seja bem-vindo a Newcastle. Você não vai deixar essa oportunidade passar, né? Gratidão, galera. Valeu! Fala, galera. Vem chegando aqui para mais um episódio do Podcastle TV, onde a cada capítulo nós trazemos aí histórias de vidas inspiradoras que nos motivam e que nos dão uma nova visão. Se enxerga, Medina? Já se enxergou hoje, Gustavo? Já se olhou no espelho? Quantas vezes você precisou fazer isso? Estou aprendendo, lendo o livro desse grande amigo, parceiro, cara que é irmão, cara que eu já assisti nem sei quantas palestras, que já foram várias, e cada palestra eu me emociono mais, me motiva mais, me inspira mais, porque a história de vida desse parceiro, ela é inspiradora, ela rompe barreiras, supera os limites, Medina. Uma jornada transformacional. Olha que palavra difícil, Gu. Transformacional. Chique, você né? Tá falando ele é muito chique. Mas ele é chique, esse convidado. É o nível, né? É o nível, você tem que elevar o nível. Ó, subiu a régua. Então, se prepare. Ó, posso te dar uma dica? Pega o lencinho, porque existe grande chance de você se emocionar aqui hoje. Pegue aí o caderno para você anotar as histórias de vidas e os insights que vai te inspirar para uma jornada transformadora.
Você falou uma palavra mais bonita que a minha. Você falou transformacional. Transformacional. A jornada dele, se você ler aqui, ó, esse livro aqui, ó, Se Enxerga, uma jornada transformacional. É impossível você não ser transformado ou impactado por essa história. Nós fomos impactados, não foi? A gente bebeu dessa fonte. Bebemos dessa fonte. Ele esteve na imersão empresarial da Newcastle, impactou todo mundo. Esteve aí semana passada num evento sensacional, onde nós estávamos lá prestigiando, no pré-lançamento do livro. Semana que vem estaremos juntos, prestigiando esse grande amigo no lançamento oficial na Livraria Leitura. Seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui. Você sabe que para nós é uma honra de verdade ter você, sua família aqui com a gente, mais uma vez, na nossa casa, no nosso podcast, meu irmão, Gelris Freitas. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Medina. Obrigado, Gustavo. É uma honra estar aqui com vocês novamente. Obrigado pelo convite. Obrigado pela sua audiência, pelo pessoal aí que acompanha o Podcast TV. É sempre um privilégio estar com vocês. Uma honra, um orgulho. Obrigado mesmo pelo convite. Irmão, a gente ama você e tenho várias perguntas aqui para te fazer. E a primeira aqui, vamos começar do start, porque eu tenho certeza, eu acredito muito no poder dos livros, muito. Teve vários livros que eu li na minha vida que foram viradas de chave, que de fato transformaram ali meu mindset. Às vezes você lê um livro inteiro e tem aquela frase que você fala, pô, é isso, tive que ler tantas páginas para absorver essa frase. Acredito muito nisso também no mundo das palestras. Da onde nasceu a inspiração, meu irmão, do livro? Uau! Eu costumo dizer que a nossa vida ela é muito de ciclos. Nós estamos o tempo todo nos moldando de acordo com ciclos. Ciclos que eu digo ciclo social. Aquelas pessoas que fazem parte da nossa vida, da nossa história. Ou elas nos puxam para cima, ou elas nos puxam para baixo. Nós somos a média das 10 pessoas que nos rodeiam. Já parou para pensar nisso? Você é a média, exatamente a média das 10 pessoas que te rodeiam. 5 talvez você não consiga escolher, que são seus familiares, são seus pais, são seu marido, sua mulher, seus filhos, muitas das vezes seus avós. E as outras 5 a gente pode escolher. Nossos amigos, quem frequenta a nossa casa, quem são essas pessoas. E foi a partir do meu ciclo de amizades, foi quando eu conheci 2 pessoas incríveis. Uma se chama Rafaela Medina, o outro se chama Gustavo Martinez. E junto com eles, outras pessoas, como Fernando Praxis, José Carlos Boito, Alfredo Tanimoto. E vocês me inspiraram. Vocês trouxeram a essência do que é estar escrevendo um livro. Muita gente passou pela minha vida, Gustavo, e dizia assim, escreve um livro, conta a tua história e tal. Mas eu não tinha parâmetros para isso. E quando eu cheguei, que eu conheci vocês, eu tive a honra, o privilégio de saber realmente como é trazer uma história num papel e essa história emocionar. Recomeçar foi uma das minhas inspirações principais para eu estar aqui hoje falando com vocês, para vocês se enxergarem, porque eu me enxerguei. Uau! Que lindo, hein? Que honra, hein? Que prestígio! Honra. Eu amo demais o Gelris, Medina. Você muito sabe lindo, disso, né? Pô, ele já começa a falar, já quer fazer a gente chorar, já. É difícil. Como é que faz para não borrar? Você não tem maquiagem, mas eu que fico sofrendo o podcast inteiro. Tá toda bonitona aí. Irmão, tem uma... O seu livro ele é bastante impactante e peguei para ler. Eu já tinha lido o arquivo, mas eu gosto de ler o livro, a versão oficial, final. E aí? E essa capa aqui? Que eu sei que ela tem um significado muito especial, que é um reflexo do espelho aqui, que você conta isso nas suas palestras também. Compartilha aí o significado da capa na sua vida. Essa capa ela teve um start. Foi um momento muito disruptivo da minha história, quando eu tinha mais ou menos ali de 7 para 8 anos,
que se perguntam, né, as crianças, o que você quer ser quando crescer? E foi numa dessas reuniões de família que alguém me perguntou o que eu queria ser quando eu crescesse. E veio à minha mente, né, eu sempre gostei de autoridade, sempre achei muito interessante um policial fardado, um bombeiro, uma pessoa com jaleco, né, um médico. Isso me refletia o que eu queria para a minha vida. Mas eu sempre fui muito consciente, tendo uma doença neurodegenerativa, progressiva, as minhas limitações são muitas, então as possibilidades eram poucas diante do cenário. E eu fui perguntar o que tinha por trás de um policial, porque ele prende. Mas e depois disso, o que acontece? Aí vem o delegado, pô, legal, delegado, onde é que ele fica, o que ele faz, o que ele precisa fazer, né? Ele tem que dirigir. Eu falei, então não dá, eu não consigo dirigir. E depois, vai para o juiz, para julgar, tem um promotor, tem um advogado. Eu falei, opa, o que essa galera faz? Eles precisam dirigir? Não. O que eles precisam fazer? Eles mexem no computador e tal. Coisa de criança, sabe, Gustavo? Quando a gente fica se indagando ali uma série de coisas, eu já tinha pensado sobre isso. E quando veio aquela pergunta, o que você quer ser quando crescer? Eu falei, eu quero fazer direito. Eu quero ser advogado. Eu quero ser talvez um promotor, um juiz. E quando eu disse aquilo, um silêncio ensurdecedor tomou conta do meu lar, da minha casa. E meu pai foi a pessoa responsável por quebrar aquele silêncio. E ele falou assim, moleque, se enxerga. Olha para você, olha para a sua condição. Você não mexe a ponta dos dedos, praticamente só isso, e do pescoço para cima. Já viu o tamanho dos livros que é o direito? Você não vai conseguir manusear esses livros. Isso é impossível para você. Naquele momento, todo mundo ficou olhando para mim assim. E eu fiquei quieto, né? Obviamente, uma criança. E eu me reprimi ali. E passou um tempo. Na próxima data comemorativa que teve, não me recordo agora se foi meu aniversário, se foi o dia das crianças, mas foi uma data comemorativa, um dia após o trabalho. Lá veio meu pai chegando em casa com um embrulho muito grande nas costas, trazendo. E eu olhando para aquilo, eu falei, pronto, ele vai se redimir agora, né? Trouxe um presentão para mim. Aí pedi desculpas por não ter acreditado na minha história, no que eu queria ser. E quando ele chegou, que ele começou a abrir aqueles embrulho, que ele terminou, era um espelho. Um espelho bem grande, que foi colocado na porta do meu quarto. E ele falou para minha mãe, Fran, eu comprei um espelho para ver se esse moleque se enxerga. Porque, na verdade, o que ele queria era me instigar. Eu sempre fui uma pessoa muito assim, sabe quando você fala para a criança, não põe o dedo na tomada, e ela põe só de pirraça? Então ele fez o efeito reverso comigo. Ele trouxe o espelho para eu me enxergar. E foi através desse espelho que eu enxerguei as inúmeras possibilidades que existem na vida, só mexendo do pescoço para cima e a ponta dos dedos. Hoje sou formado em Direito, 5 pós-graduações, reconhecido internacionalmente como doutor em Direito da Saúde. E eu estou dizendo para vocês que é possível. Se enxerga. Esse livro aqui, de fato, assim, eu tenho certeza que quem se permitir a adquirir um livro desse, para pegar a mensagem que você compartilha, ele tem propósito do início até o final. Do início até o final tem uma lição ali de reflexão, de você não viver num vitimismo. Eu vejo que aqui no Brasil, que é um país aí sofrido, né, a maioria das pessoas, para não falar todas, aí, sempre tem uma luta para enfrentar, sempre tem uma adversidade, uma aflição, situações ali que coloca em baixa estima. E o seu livro, ele traz essa mensagem de encorajamento, mas assim, não é aquelas frases de motivação rasa, é um encorajamento real, sólido, para você enfrentar ali as adversidades, as batalhas e seguir em frente, se tornar sua melhor versão. Inclusive na sua palestra lá que nós estávamos juntos semana passada,
Eu vi lá que depois que você terminou a palestra, você tem uma parte ali que linka com o seu livro, que você fala do Bruno e passa o desenho e tal. E depois a galera foi falar com você. Inclusive eu tava ali do seu lado, uma mulher foi dar o testemunho dela, que ela emagreceu lá, não lembro quanto, algumas dezenas de quilos, e você motivou muito ela. E eu vi o quanto que ela, até com os olhos cheios de lágrimas, indo falar com você e te agradecendo pela mensagem que você trouxe para aquela galera. Era uma palestra para departamento comercial e você não necessariamente falou de vendas, mas você falou de fé, motivação, esperança, enfrentar as adversidades. Eu vi ali que o pessoal, que é igual aconteceu com a gente, saiu todos tocados. E o seu livro é do início até o final dessa forma, meu irmão. Parabéns, então. Obrigado. E Gelris, vamos lá. Hoje, tem alguma coisa assim na sua vida que é algo que você ainda tem assim, pô, eu quero realizar? São muitos sonhos, né? São muitos sonhos. Mas eu creio que os nossos sonhos, eles são apenas meios para que nós possamos atingir o propósito divino na nossa vida. Aquilo que arde dentro do nosso coração não está ali à toa, Medina. Aquilo que arde dentro do nosso coração está ali por um propósito, tá? E muitas das vezes o nosso propósito, ele é só um meio para atingir o propósito de Deus na nossa vida. Deus coloca momentos na nossa história para que a gente possa alcançar aquilo que Ele tem para nós. Então, pense que arde dentro do nosso coração, mas aquilo é só um meio. Quando eu comecei a mexer com essa questão de palestras, né, e eu nunca imaginava que um dia eu estaria num palco palestrando, contando a minha história ainda. Eu já tinha sido convidado várias vezes para falar sobre direito da pessoa com deficiência, sobre direito civil, sobre curatela, interdição, que é a minha área, né, a minha atuação, o meu ramo, o meu nicho, né, de trabalho, o meu dia a dia é como advogado. E isso nunca tinha passado na minha mente, de contar a minha história, de contar a minha trajetória. E um belo dia eu estou em casa, muito tranquilo, e eu vejo uma publicação na internet, um convite, um patrocinado ali, para um evento que iria acontecer em Sumaré, na cidade onde eu resido. E eu tinha um sonho tão grande de conhecer duas personalidades. Posso falar que não é um fanatismo, mas são pessoas que têm histórias inspiradoras. Uma se chama Geraldo Rufino e a outra se chama Rick Chester. E quando cheguei lá no evento, não que eles tenham me decepcionado de forma alguma, mas o encontro lá maior foi com um homem chamado José Carlos Boito. E esse cara chegou na minha vida e foi muito boa a palestra. Geraldo Rufino me impactou, sem dúvidas, Rick Chester também, mas quem transformou, né, claro, com o poder divino, foi ninguém mais, ninguém menos que José Carlos Boito. Uma pessoa que eu não conhecia ainda pessoalmente. E ele veio e ele começou a abrir as portas, me mostrar que era possível e disse, venha contar a tua história. Por que você não vem contar a sua história? E de repente, lá estou eu, nos palcos, palestrando. Já estive em eventos com 50, 100, 200 pessoas. Já estive num palco para 1000 pessoas. E estou percebendo que o propósito de Deus era muito maior do que o meu. Eu só queria conhecer 2 grandes palestrantes. E hoje me tornei um deles, junto com vocês, que são minhas inspirações. Então perceba que todo e qualquer propósito que está dentro do nosso coração, que arde nele, é só um meio para que Deus atinja o seu real objetivo através de nós, que é transformar vidas. Então, se hoje eu tenho um propósito maior, esse propósito se chama transformar vidas, levar a mensagem do divino. Esse livro não é sobre mim, não é sobre a minha história, é sobre o poder de Deus nas nossas vidas. Jarvis,
É sensacional você encarar isso como um propósito para a sua vida. A minha pergunta para você é: o que você diria para essas pessoas que ainda não se encontraram? Qual que é a sua mensagem para quem está tentando entender qual é o propósito? Perceba que é normal nós termos momentos de altos e baixos, de estarmos passando por dificuldades, por preocupações, e nós não somos seres prontos, nós estamos em constante evolução, e a dor, aquilo que incomoda a gente muitas das vezes, é parte do nosso propósito, é parte do propósito que nós temos de enfrentar para chegar onde Deus quer. Então, Medina, eu digo assim, no meu livro tem um capítulo que fala só sobre isso, que muitas das vezes a gente elogia muito e fala assim: nossa, você já deve ter ouvido isso muitas vezes, você que está em casa, eu preciso te apresentar uma pessoa incrível, uma pessoa sensacional e tal, nossa, aquele cara é fantástico, aquela mulher é incrível, pensa numa pessoa assim, que não tenho nem palavras para expressar como que ela é e tal, e nós acreditamos que aquela pessoa pronta, ela foi pronta desde o começo, que ela estava ali e já veio pronta. Nós não conseguimos, muitas das vezes, imaginar o processo que ela teve antes de chegar até ali. Então, a dica que eu dou para essas pessoas é o seguinte: aceite o momento que você está vivendo. Acredite que existe um outro momento em onde você vai chegar, mas passar pelo processo, e o nome processo muitas das vezes é um pouco doloroso, mas é o que vai te fazer chegar do outro lado. Você deve ter uma lâmpada aí na sua casa. Imagina que o inventor da lâmpada, ele falhou 999 vezes antes de acertar a fazer uma lâmpada. E ele tinha tanta vergonha de falar sobre fracasso que ele usava a seguinte expressão: eu descobri 999 formas de não fazer uma lâmpada. Ele não queria admitir que ele fracassou, mas saiba que o fracasso é parte do processo de aprendizagem. Agora, depende de você, se você vai insistir mais uma vez ou se você vai simplesmente falar: ah, não deu, desisto. Porque desistir é para os fracos. Os fortes se levantam e tentam mais uma vez. Sensacional, Igor. Que isso, hein, Igor? O Gelres é assim. A cada fala dele é um aprendizado, é uma reflexão. Gelres, eu te conheci num curso de oratória e você fala muito bem, mas houve alguns obstáculos que você passou para manter a voz. Você teve um momento, um episódio na sua vida. Eu gostaria que você relatasse isso para quem está nos assistindo, porque mesmo assim você perseverou e hoje você é um orador de alta performance. Olha que maravilha. Eu me recordo, fazendo um breve parêntese aqui, se me permite, deste curso de oratória que fizemos juntos. Gente, a Medina botou o terror em mim de uma forma que vocês não fazem ideia. Aquele dia, eu confesso para vocês que eu nem dormi, de tão medroso que eu fiquei. Essa mulher incorporou um personagem ali que eu fiquei até com medo. Eu fiquei com dó do Gustavo, óbvio, mas, ao mesmo tempo, eu posso dizer para vocês que foi uma experiência, assim, inovadora. Vocês não conhecem esse lado da Medina. Eu tive o privilégio de conhecer, ou o desprivilégio, não sei, mas eu quase levantei e saí correndo, de tanto medo que eu estava dela. Mas, brincadeiras à parte, eu tenho uma doença neurodegenerativa, né? E tudo que é parte de musculatura, ela vai atingindo. E quando a gente vai falando de musculatura, a maioria dos nossos órgãos vitais, eles são, muitas das vezes, mexidos, movimentados por parte de musculatura. E nosso coração tem músculos, nosso pulmão, o diafragma, né, é uma espécie de um músculo que ele vai fazendo funcionar. E a minha enfermidade, ela já começou de maneira muito incisiva na parte respiratória. Meu diafragma é bastante comprometido. Hoje, minha CVF, ela indica que eu tenho 16% apenas de capacidade ventilatória dos 2 pulmões. Então, falar, expressar,
muitas das vezes se torna um desafio muito grande. E no dia do curso, né, foram 4 dias, na verdade, mas no dia, ali na semana do curso, eu tinha acabado de sair do hospital, eu tinha passado por uma pneumonia, tinha ficado um longo período, vamos dizer assim, internado, né, recebendo medicações e tal, e estava com o pulmão bastante comprometido. Mas eu não vi a hora de sair daquele hospital. Eu falei, gente, eu não posso ficar aqui. Eu tenho um curso para fazer. Começava na sexta, né? Começava na sexta à noite, terminava na segunda. E eu falei, não, eu preciso estar lá. Eu preciso fazer parte desse momento. Era algo que eu ansiava há muito. E não é que deu certo. Eu fui com muito medo, confesso. Mas eu fui. E quantas vezes você está em casa aí, você está com medo de alguma coisa e você não vai porque está com medo. Vai com medo mesmo, bobo. Uma hora dá certo. E eu tenho certeza que só vai dar certo se você for. Se não for, infelizmente, a hora não vai chegar. Forte demais. E foi o palestrante lá, o orador de alta performance do curso. E não é que você está entre os palestrantes. Você se tornou o número 1, Gelris, no mundo das palestras. Isso eu falo assim, ó, sem publicidade, sem puxa-saquismo. A mensagem que você leva, a forma que você conduz a palestra. Eu falo até tecnicamente mesmo, tá? A gente, depois que nós começamos a estudar um pouquinho lá sobre oratória, sobre como se apresentar num palco, é perfeito. Sua palestra, de fato, eu conheço grandes palestrantes, participo de eventos, algumas vezes já fui palestrar, em outras, na grande maioria das vezes eu vou para aprender, para assistir. E, de fato, você tem um dom de levar a mensagem, e é repetitivo, porque eu sempre te falo isso, mas porque é verdadeiro. Já vi você palestrar em vários eventos diferentes, e em todos eu vejo que o resultado é igual. Pessoas impactadas, transformadas, pessoas reflexivas com as questões da vida, né? E principalmente encorajadas a enfrentar as batalhas e as adversidades, né? Porque é isso que você sempre fala. Luta, a gente já nasce lutando. Eu não sei quem me falou, cara, a primeira coisa da vida, falou em algum podcast, Medina, você já nasce tomando um tapa na bunda e para ter que chorar. Então, assim, se prepara que vai ser assim até o final, entendeu? Mas tem a forma correta de fazer isso, com esse olhar na esperança. Eu acho muito, principalmente que eu me converti aí faz 5 anos, estou buscando cada dia me aproximar assim, num relacionamento com Deus e ter o privilégio de ter a sua amizade e ver você sendo uma pessoa grata e falando de Deus o tempo todo, sabe? E igual a minha pergunta que a Medina fez e você respondeu, falando do propósito e do processo, ser parte ali do agir de Deus. Então, é uma honra, sempre é uma honra estar com você, meu irmão. Tamo junto. E, Gelris, tem algum capítulo aqui do seu livro que você, esse, na hora de escrever, pingou lágrimas dos olhos? Aquele que, isso ainda te toca, assim? Na verdade, todos os capítulos, enquanto eu escrevia eles, depois que eu demorei um pouco para escrever, eu buscava sempre uma resposta de Deus, de como que Ele queria que eu escrevesse esse capítulo, como que seria a forma que eu iria passar a mensagem através daquele momento da minha vida. Então o livro é uma mescla de momentos da minha história, junto com alguns insights que eu tive no decorrer da minha vida. Mas creio que se tem um que me chama mais a atenção é quando eu conto sobre a história dos meus pais, né? São 2 pernambucanos retados da bexiga, como diria lá no Nordeste. Eles não se conheceram lá. Meu pai da região agreste, minha mãe do sertão mesmo.
e ambos vieram para São Paulo em busca do tal do êxodo, né? Que é melhores condições de vida, trazer maiores condições para a família e tal. E ele buscou ser motorista de ônibus, minha mãe empregada doméstica, e num belo dia, o último dia de carnaval, Medina, eles se cruzam num ponto de ônibus e ali nasce uma história diferente. E veja que 1 a cada 10 mil seres humanos nascidos vivos vem com uma falha genética. Essa pessoa vai ter uma vida normal, ela vai viver uma história tranquila e ela talvez nunca saiba que ela tive essa falha no DNA. A não ser que 1 a cada 10 mil, hein? Veja a proporção. Sim. Elas se encontrem algum dia, se relacionem, e aí a probabilidade dos filhos nascerem com a patologia que eu tenho é muito alta. Então, meu pai, novamente, saído lá do agreste pernambucano, minha mãe, saída do sertão do Pernambuco, se encontram em São Paulo no último dia de carnaval e os dois têm a mesma falha genética. E cá estou eu, o terceiro filho a nascer com a mesma patologia. Então, quando eu conto isso, eu realmente fico imaginando o agir de Deus para que eles pudessem se encontrar naquele dia. E a forma como eles agiram, a história deles é muito incrível, eu daria um outro livro também, mas a forma como eles agiram, né? Minha mãe se fingiu de muda, achou que meu pai estava querendo tirar onda com ela e tal, e mesmo assim ele insistiu. Ele podia ter virado as costas e falado, deixa essa mulher para lá, mas não, ela se fingiu de muda, mesmo assim ele insistiu, falou, não, eu quero falar com você e tal, e começou ali, e numa brincadeira entre eles, né, já se passaram quase 40 anos dessa brincadeira, se não for mais, né, cá estamos nós contando uma história real, repleta de desafios, sem dúvidas, de duas pessoas que buscaram um êxodo e que, quando cá chegaram, além do êxodo, encontraram um propósito divino. Porque Deus os uniu para depois trazê-los para perto dele, para viverem no propósito, para viverem em novidades de vida, né? E seguirem os passos do Mestre. Então, esse capítulo é o meu capítulo preferido do livro. Todos me foram dados inspiração por Deus para escrever, mas esse me chamou muita atenção porque não trata sobre mim. Se trata do real motivo para eu estar aqui hoje, para eu existir, que são os meus pais. Top demais, irmão. E aí, Medina? O Jairus, ele falou aqui que ele foi uma palestra porque ele queria conhecer grandes nomes, né, de palestrantes. E é muito comum no nosso meio a palavra network. Fazer network, fazer amizade e tudo mais. E até teve um amigo nosso, conhecido, né, que ele falou assim, vai em tal lugar que vocês vão conseguir fazer muito network e tudo mais. E eu lembro que eu falei assim pro Gustavo, nossa, lá estarão essas pessoas, mas será que eu quero estar com essas pessoas? E você é uma pessoa que a gente quer estar com você, sabe? Independente do trabalho, você é uma pessoa muito querida para nós. E no último podcast eu lembro que o Gustavo falava assim para mim, Medina, eu vou fazer de tudo que eu puder para ajudar o Jairus. E isso nasce de Deus, sabe? Porque é como eu falo, nós vivemos no business, nós trabalhamos com isso, mas você encontrar pessoas que você quer estar próximo, porque você se sente recarregado, conectado. Nós estamos aqui num estúdio improvisado, lindíssimo, acho que até eu quero que seja esse sempre, viu, Gu? E a presença de Deus está aqui. Então isso é transformador. Eu sempre falo, nós somos os primeiros a receber da fonte. Então eu creio que essa mensagem que você traz, honrando os teus pais, vai chegar, sabe? Sempre chega. Que mesmo que seja para uma pessoinha lá no agreste, vai chegar, sabe? Então essa missão mais importante é isso, sabe? E no caminho encontrar pessoas na mesma direção.
Então, é um privilégio ter você aqui. Eu sou muito grata pela sua vida, muito grata por você não desistir, por você permanecer. Porque quantos não estão na mesma situação que você e desacreditam de que algo maior pode acontecer? Sabe? Então, assim, obrigado por você não desistir. Obrigado por você vir aqui. Obrigado por você estar naquele curso de oratória. Porque você marcou a minha vida. E eu quero que isso fique registrado, que você saiba que apesar de eu ter sido dura naquela brincadeira, a sua história me impactou muito. E eu até falei assim, Fernando, não posso. Como é que eu vou falar? Não, tem que falar, ele tem que ser forte, ele tem que romper. Eu falei, então tá bom. E aí a gente entrou, depois no fim foi o que mais conectou a gente, porque todo mundo ficava me zoando. E aí, Gu, coitado de você. Mas sobre essas coisas, sabe? Esse é o nosso maior presente, sabe? É ter vocês aqui, é poder ouvir a história, é poder ver que você conseguiu, porque no último podcast a gente falava sobre o livro e hoje você está aqui apresentando. Então, isso daqui são conquistas que vão chegar em mais vidas, né? Não parou em você, não era só aquele último dia de carnaval. Quantos filhos na fé eles não fizeram, sem saber. E o tesouro maior vai ser lá, na eternidade, sabe? Então, muito linda essa história, parabéns. Obrigado, muito obrigado mesmo, de coração. E já que você tocou no assunto de gratidão, se me permite, eu quero contar para o pessoal que está em casa como nasceu essa criança, né? Se enxerga, essa criança maravilhosa que é o livro. E eu comecei, gente, sem ter ideia de qual seria o processo, qual seria a trajetória. E às vezes a gente fica esperando o melhor momento, as melhores condições para tomar uma atitude, para começar algo que está ali para a gente começar e só depende de nós darmos o primeiro passo. Muitas das vezes eu cheguei a pensar várias e várias vezes que eu precisava ter tudo já direcionado, saber como que seria, como que eu faria e tal. Eu preciso ter o dinheiro para mandar para a gráfica. E eu digo para vocês, a providência, ela vem conforme nós vamos dando os nossos passos. O primeiro passo, o segundo passo, a providência, ela chega para nós de maneira com que nós não precisamos nos preocupar. Deus, ou o grande arquiteto do universo, a força universal, seja lá como você queira chamar, isso não importa. Eu quero dizer para você que é muito poderoso. E ele faz a providência chegar na nossa mão, de maneira com que nós não precisamos nos preocupar. É um passo de cada vez. E quando eu comecei a escrever o livro, e aí eu falei, meu Deus, e agora? E aí o Senhor toca no nosso coração e fala assim, repousa em mim, fica tranquilo. E aí eu venho no primeiro podcast aqui, junto com Gustavo, com a Medina, e eles falam assim, viu, a gente está aqui, nós vamos lançar o seu livro, a gente tem uma editora. Eu falei, o quê? É isso mesmo, nós temos uma editora. E o livro passou pela editora, foi revisado, foi diagramado. Eu até me emociono, porque eu não teria condições de fazer nada disso. E aí chegou o momento de mandar para a gráfica. Gente, naquele momento eu posso compartilhar com vocês de coração aberto. Vocês me permitem? Posso? Posso compartilhar com o pessoal que está em casa? É você que manda aqui, irmão. Mandamos o livro para a gráfica só com a fé. E aí chegou lá a notícia para a gente, né? Olha, eles vão fazer no boleto, hein? É mesmo, 3 boletos. E aí o cabelo começou a cair, eu falei, vixe, como é que eu vou pagar esses boletos? E um mês antes de vencer o primeiro boleto, os livros já estavam sendo vendidos. Teve pré-venda, teve uma galera que adquiriu na pré-venda, teve mais uma galera que adquiriu logo no pré-lançamento. Já pagamos o primeiro boleto, ainda falta quase 25 dias para vencer o primeiro, já está pago. O segundo falta 50 e poucos dias e eu já estou quase chegando no valor para pagar o segundo. E o terceiro também vai ser fichinha. Por quê? Qual é a mensagem por trás disso?
que a providência vem. Você precisa dar o primeiro passo. Não fica em casa se lamentando, chorando, dando desculpa. Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Então para de dar uma desculpa. Vamos dar um jeito. O que você está buscando? Até onde depende de você, vai. Porque o que não depende de você, Deus vai trazer na sua mão. Mas você tem que confiar. Confiar não é fácil. Mas você entregar o seu propósito nas mãos do Criador e dizer, eu confio, faz toda a diferença. E a providência chegou. Em tudo na minha vida sempre foi assim. Tudo. Eu tenho que dar o primeiro passo. Eu tenho que fazer tudo que está ao meu alcance. E quando eu faço, Deus vai e fala assim, agora é minha vez. Deixa comigo, meu filho. Deixa comigo, minha filha. Você está me ouvindo aí em casa? Dá o primeiro passo. Só vai, que a providência vai chegar na sua porta, na sua mão. Mas você tem que dar o primeiro passo. Glória a Deus. Que Glória lindo, a Deus. hein, Gelris é sensacional. Irmãozão, eu sei que você tem uma fé que transborda na vida das pessoas. E vamos falar, vamos deixar mais para o fechamento, mas eu gostaria de fazer umas perguntas para você sobre esse tema. Mas aqui, quem seriam... Porque assim, a sua palestra, a gente falou aqui, ela impacta muitas pessoas. Teve alguma palestra assim que você assistiu de algum player, de algum... que você falou, pô, tocou no seu coração aquele... Você falou aqui do Geraldo Rufino, do Rick Chester, que são os players que você tinha como referência e tal. Depois falou do Zé Boito, que é um cara extraordinário, sensacional, Zé é nosso parceiro. Mas quem são suas referências, assim, hoje, no mundo das palestras? Pra mim, você é o cara, entendeu? Você é o number one. Então, quem que seria o number two? Number two. One é Gelris Freitas. De coração mesmo. Eu gosto de pensar que eu sou um espelho. Né? O espelho que está lá em casa, ele se tornou tão, assim, algo marcante na minha vida, que eu começo a perceber que eu também sou um espelho. E eu começo a refletir um pouquinho de cada um. Eu posso dizer que eu já bebi de diversas fontes, né? E eu montei a minha história para passar para as pessoas da maneira adequada, porque é a minha história, eu não tenho que inventar, mas você tem que saber como passar isso, né? Sim. Imagina se hoje nós pegássemos a Bíblia, que é o maior livro conhecido hoje pela humanidade, e a gente pegar e lesse lá, por exemplo, que teve um homem que chegou um certo dia e passou a mão no olho do cego e ele viu. E aí fica sem cor, fica sem jeito, fica de uma forma muito simplista. Sim. E talvez não faz tanta diferença quanto contar com riqueza de detalhes. Que ele chegou lá naquele homem, que o homem clamava, que o homem pedia, que o homem bradava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí tem alguém me chamando. É só um cego lá, tá, deixa aquele cara para lá. Né? E a Bíblia relata isso de uma maneira tão fidedigna que nós podemos perceber, muitas das vezes, que a forma como é trazido nas Sagradas Escrituras, eu acredito que são sagradas, elas nos tocam. Então, eu fui aprendendo um pouquinho de cada um. Um pouquinho de cada um. Aprendi muito com a sua palestra. Aprendi muito com o seu livro. Com o conteúdo que você traz ali no Recomeçar. É fantástico a forma como você apresenta isso. Fernando Praxis, quando ele mescla ali a questão do empreendedorismo com o divino também, alguns provérbios, né? Isso me chamou muita atenção e eu bebi um pouquinho daquela fonte
Mas eu decidi mesmo que eu ia contar a minha história, que eu ia contar a minha vida, quando eu vi um tal de Alfredo Tanimoto contando a história dele. Ele que foi um cara que chegou no fundo do poço, né? Eu gosto de brincar que o poço não tem fundo, mas ele realmente chegou no fundo do mar. Quebrou o pescoço, ficou em cima de uma cama, totalmente paralisado, e de repente a chavinha dele virou. E ele falou, não, eu não posso ficar aqui. Tem um mundo lá fora. E de onde veio essa força dele? Né? E quando eu vi ele no palco palestrando pela primeira vez, eu não o conhecia, eu fui para ver realmente outros players que estavam ali naquele evento, mas quando eu vi ele, a história dele me impactou de forma que eu falei assim, eu quero também contar a minha história. Eu vou aceitar o convite do Zé, eu vou contar a minha história, eu vou contar a minha vida. Porque se ele conta de forma tão leve, né? Sim, sim. E quando ele terminou de palestrar, tinha mais ou menos brincando ali umas 1000 pessoas naquele evento. Quando ele terminou de palestrar, eu fiz questão de virar com a minha cadeira para olhar para o pessoal. Tava assim, vamos dizer assim, 90% estava chorando. Com uma história incrível que ele tem, Medina. Vocês já conhecem a história do Alfredo. E eu falei, minha história é muito parecida com a dele. Os desafios que ele enfrentou, eu enfrento até os dias de hoje. Sabe aquele dia que você acorda e você fala assim, hoje eu não quero falar com ninguém. Hoje eu não quero nada, eu só quero ficar no meu cantinho, quietinho. Eu quero ficar aqui em paz. Né? E ele conta isso muito bem na palestra dele. Quem não tem esse dia na sua casa? Sim. Mas o que você faz depois desse sentimento bater na sua porta? O que você faz depois dessa vontade tão grande de se trancar para o mundo e se conectar com você mesmo? O que você faz depois disso? Qual é a atitude que você toma? E ver o Alfredo contando a experiência dele me fez querer muito transcender. Vamos espalhar a mensagem para o mundo de que é possível. Basta a gente crer. No livro dele, né, 2% basta. Sim, sensacional. Imagina, no universo de 98% de possibilidades de não dar certo, só 2% foi o suficiente para virar o jogo. Sim, é forte. O Alfredão foi lá em Sumaré que você assistiu pela primeira vez nesse evento? Exato. Eu tava lá, cara, mas eu não vi você, né, nesse evento. Eu tava escondidinho. Tava escondidinho lá. E é sensacional. Olha como é legal estar rodeado da corrente do bem, né? O quanto que você falou aqui, a ambiência, né? Das 10 pessoas, né? Influencia a sua vida. Porque o Alfredão, de fato, ele tem uma história sensacional. Ele tá devendo de vir aqui no podcast, ó, vou falar, pode expor? Vamos lá. Vamos expor os amigos? Oh. Já marcou umas 5 vezes, mas eu sei que ele tem a vida corrida, tem as palestras lá do BNI, os encontros dele, e logo, se Deus permitir, e o Alfredão abrir um espaço na agenda, ele vai estar aqui com a gente. E é sensacional também. É outras histórias que inspiram. E o quadro é esse. Esse podcast nasceu com esse título. Histórias que inspiram. Para trazer as mensagens aí que tanto eu quanto a Medina nós conhecemos aí de pessoas que poderiam viver uma vida ordinária, teriam toda a justificativa do mundo, mas tomaram a decisão de viver o extraordinário. E todas elas têm uma característica em comum. Todas elas reconhecem o agir de Deus. Então, assim, cada um com a sua particularidade, cada um com a sua fé, e fé que eu falo religião, mas todas reconhecem o agir de Deus, de Jesus Cristo, como seu guia, seu mestre, seu mentor, seu suficiente, único e suficiente Salvador. E é top, né, Medina? É top, mas eu tenho uma pergunta aqui. Faz. Vou fazer o Gerson. Agora o Gerson vai fazer você chorar.
Jairus, é o seguinte, você falou muito sobre fé, de perseverança, mas nós sabemos que muitas vezes no meio da dificuldade, você tem uma perda ou acontece um acidente, algo que você não espera. No meio da dificuldade, as pessoas se viram contra Deus. Como que você em algum momento na vida se revoltou com Deus? Questionou a Deus? Ou você sempre teve muito claro sobre esse propósito? Porque eu acho que uma das maiores dificuldades, né, eu imagino, para um cristão é justamente isso, passar por um momento de muita luta que você passa, né? Então, assim, eu queria saber de você, em algum momento você se revoltou com Deus? Você questionou a Deus? Essa é uma pergunta muito pesada, muito profunda ao mesmo tempo. Mas, antes de abordar sobre ela, eu quero contar que no último sábado nós estávamos num evento e eu comecei a contar numa palestra sobre a minha história. E no momento em que eu falava sobre meu pai, que eu conto exatamente como eu contei aqui para vocês, que ele chegou com um espelho e tal, e ele mandou me enxergar, e que ele, moleque e tal, se enxerga, olha para você, o filho de um motorista de ônibus, de uma empregada doméstica, querendo fazer direito, que história é essa? Se enxerga, olha para você. E quando eu comecei a contar isso, uma das pessoas que estavam na plateia, ela se inquietou de maneira tal que no meio da palestra, tá? Isso tem gravações que a gente pode mostrar depois. Ela deu um xingamento. Se eu pego um filho desse, eu mato ele, né? E ela expressou isso. Estava no maior silêncio. Acho que a grande maioria do pessoal que estava ali ouviu ela expressando dessa forma. E eu termino de contar a história e depois eu pego e falo: pai, vem cá. Vem no palco aqui comigo. E aí todo mundo fica olhando assim e fala assim, sem entender como que meu pai está ali, depois de ter feito tanto por mim, de maneira negativa, né? E aí eu conto que, na verdade, o negativo é só para quem quer ver negativo. Eu gosto de enxergar o lado positivo, porque foi através deste espelho que eu pude realmente me enxergar. Foi através dessa chama que ele incendiou na minha vida que eu consegui visualizar o que eu realmente tinha de potencial. É a criança mesmo que quer pôr o dedo na tomada, o pai fala, não pode, e ele vai e põe de propósito. Meu pai sempre soube que eu fui essa criança. Então, foi a forma que ele encontrou para mexer comigo, para me fazer entender as minhas reais possibilidades. Até então, Medina, eu nunca tinha ido na escola. Veja, com quase 8 anos de idade, eles me super protegiam ao ponto de não deixar eu estudar, Gustavo. Eles diziam, não vai, vamos machucar você na escola, a escola não é para você. E realmente foi muito difícil o período escolar. Hoje, 2025, nós estamos, já é difícil para as pessoas com deficiência. Imagine se há 22, 23 anos atrás, o quanto não era difícil. Mas nós precisamos entender que a dificuldade que nós passamos hoje, ela é parte de um propósito, ela é parte de um processo. Então, quando você me pergunta, você já se revoltou com Deus? Não, porque eu entendo que o momento que nós estamos vivendo é parte do propósito dele. Em que pese todas as vicissitudes da vida e nós não possamos entender no momento, em algum momento isso vai fazer sentido. Talvez não esteja fazendo sentido hoje. E a gente tem um monte de ferramentas aí disponíveis para a gente usar, para a gente conseguir lidar com as nossas frustrações. Hoje, posso dizer de maneira muito tranquila que nós temos que recorrer dessas ferramentas. Por exemplo, a psicologia é uma delas. São ferramentas que estão à disposição. Eu estou frustrado, estou nervoso, estou ansioso, estou aflito. Eu preciso conversar com alguém, com um profissional que vai me ajudar a externar isso para que eu possa continuar. Mas sempre entendendo que é parte de um propósito. Já brincou de quebra-cabeça? Já? É incrível, né? A gente vai montando, a gente tem até noção da imagem que vai sair no final, porque vem na caixinha lá, mostrando, né? Aqueles quebra-cabeças enormes.
E às vezes a gente fica tão preocupado tentando encaixar uma peça que não se encaixa ali. A gente fica e muda de posição, muda de lado. E aí a gente vai, brinca só um pouquinho com outra, depois volta para aquela de novo. Mas tem que encaixar aqui. Não, não é no seu tempo. Não, não é. Encaixa as outras por enquanto. Aquela, de repente, ela vai encaixar sozinha num outro momento. Por quê? Porque parte do propósito de Deus é fazermos nós sermos resilientes. E Ele manda, né, o Filho dele aqui na Terra para sofrer como parte do propósito dele, de salvar a humanidade. E aí, quando você fala em desistir, né, de ficar com raiva de Deus e tal, eu traduziria uma certa tentativa de desistência do próprio Cristo, quando ele fala assim: Pai, se possível, faz passar de mim esse cálice. Eu não quero passar por isso. Ele já sabia que o propósito de Deus na vida dele era muito maior, que ele precisava passar pelo que ele estava passando, mas por um pequeno momento, ele pegou e falou: Pai, se possível, afasta de mim. Não deixa eu passar por isso, não. Sabe que eu não estou afim? E tem dias que a gente está assim. Mas a gente tem que entender que é parte do propósito. É parte daquele lugar, do porto desejado. Não o seu, o de Deus. Que você tem que enfrentar o momento que você está vivendo. E talvez, só talvez, quando você terminar de enfrentar essa batalha, a sua vitória está do outro lado da parede. É só questão de mais uma voltinha. E você desistiu tão perto. Tanta coisa você já enfrentou. Para que se revoltar? Enfrenta, vai para cima, tenta mais uma vez, faz de novo. Porque na próxima vai dar certo. Que isso, hein, Medina? Mais uma vez, então, vamos tentar de novo. Vamos, tem que seguir em frente. Ir pra cima, né, meu irmão? Com certeza. E, Gelris, quais são os seus objetivos para esse ano aqui? Palestra, livros, trabalho, advogado. Que isso, hein? Olha só, que incrível. Multifunções. A gente é quase bombril, 1001 utilidades. Mas para esse ano eu tenho um propósito de consolidar a minha atuação com as palestras, né? Levá-las de maneira mais aprofundada, levá-las para, quem sabe, outros estados. Hoje nós estamos no estado de São Paulo, atuando já em várias cidades aqui na região metropolitana de Campinas, atuando também lá em São Paulo, né, na capital, atuando ali na região do Alphaville e tal. E muita gente vem de fora, escuta a nossa palestra, e depois eles falam: poxa, você podia ir lá no meu estado, falar um pouquinho e tal. Então, estou começando a pensar um pouco sobre isso, levar a mensagem do livro ao máximo de pessoas possíveis. E eu costumo dizer assim que nas horas vagas eu sou advogado. Uhum. Porque a advocacia hoje ela se tornou algo na minha vida que com certeza fez a diferença, sem dúvidas, né? Estar ali como advogado, mas eu construí um corpo jurídico dentro do meu escritório de pessoas muito capacitadas que podem fazer o serviço de igual forma a mim. E eles estão lá, enquanto a gente está aqui no podcast, eles estão lá trabalhando, estão lá desenvolvendo o trabalho de maneira excelente, e eu fico ali só fazendo os pequenos ajustes, moldando uma coisinha ou outra, e cada vez mais eles se aperfeiçoam mais ainda, e a gente está conseguindo fazer com que o escritório seja aí um instrumento, uma ferramenta de mudança na vida das pessoas por meio do jurídico, mas o que realmente Deus mostrou que é o meu propósito está aqui, é levar a mensagem dele, é levar a minha palestra, é levar o meu livro, que na verdade, como eu disse anteriormente, não é sobre mim, é sobre ele.
Sensacional, hein? Forte. Saúde, garota. Você tem que aproveitar agora, viu, Gum? Porque o Jarvis, ele tá ficando muito famoso, entendeu? É? Tá tendo vários acessos aí. Da primeira vez que ele veio aqui, ele tinha tido contato com a Michelle Bolsonaro. O rapaz, cada vez que ele vem aqui, ele tem um contato novo. Ele participou de uma entrevista aí, você assistiu? Com um rapaz bem conhecido. Sim, eu vi. Pablito Marçal. Que isso, hein, Jarvis? Como foi essa experiência, Jarvis? O Pablo, ele é um cara assim... Eu posso utilizar uma analogia para explicar ele. Tem muita gente que gosta de pessoas refinadas. Você já parou para pensar o que significa refinado? Eu vou trazer uma breve explicação aqui, não no contexto da etimologia da palavra, mas eu vou trazer dentro do contexto de conhecimento de cultura popular mesmo, tá? Novamente, peço licença para você que está em casa assistindo a gente, para que a gente fale um pouquinho sobre o cultural mesmo, tá? Finado é um morto, ok? Finado é aquele que morreu, que está morto. E o refinado é aquele que morreu 2 vezes. Quando você para pensar, um refinado é alguém que morreu 2 vezes. Ele morreu dentro da sua essência, ele não acredita mais em nada, ele não crê que é possível uma mudança de vida, ele não acredita que é possível uma mudança de chave, ele está ali simplesmente existindo, ele não vive mais. E por ele estar morto, ele começa a olhar para você e falar assim, você também não pode, você também não consegue, não, você não vai chegar lá, você não vai alcançar, isso não é para você, para de sonhar, pé no chão, olha, acorda para a realidade não é isso, a vida não é isso, e essa pessoa, ela é um refinado, ela só existe e além disso ela passa a querer matar os outros que estão ao seu redor. Então, se você gosta de pessoas refinadas, tudo bem, eu respeito. O Pablo não é um cara refinado. Ele é um cara muito pelo contrário, extremamente desafiador. Então, toda vez que ele me encontra, ele me vê, ele estica a mão para mim, mesmo sabendo que eu não vou esticar a mão para pegar na mão dele. Ele estica a mão para mim e fala assim, se vira, dá seu jeito. Ele faz desse jeito. E alguns falam assim, nossa, que grosso, não sei o quê. É o jeito dele. Na visão dele, ele acredita que um dia eu vou conseguir esticar a mão. E eu acredito também que vai ser possível. Por que não? Se não neste plano, quem sabe no próximo? Todos nós poderemos. Não é mesmo? Então, se a gente fala de pessoa refinada, tira o Pablo Marçal da lista, que ele não se encaixa. Mas com certeza é um ser humano extraordinário que também busca, através dos seus negócios, levar a mensagem do reino. E eu posso dizer para todos que é uma experiência incrível estar perto daquele cara. Ele é meio doido às vezes, mas é um doido no sentido legal da palavra. Que show, hein, Gon? Confesso que meu coração até acelerou. Você começou a falar, eu falei, meu Deus, que será que o Jerry está aprontando? Olha só, vai vendo. Por isso que a gente não pode pegar só o corte, tem que assistir completo. Pegou essa? Já curte, comenta e compartilha o nosso canal. E vamos fazer isso chegar no Pablo Marçal para ele saber que ele não é refinado. Nem um pouco. É desafiador. Sem dúvidas. Irmãozão, para nós é uma honra estar aqui com você. Que esse livro aí seja um sucesso extraordinário, muito forte mesmo. É tudo que nós falamos aqui, a sua mensagem chega. Tem pessoas que de fato Deus usa para transformar o coração de outras pessoas. E atrás de toda pessoa grande, vitoriosa, que impacta os corações, tem uma história maior ainda por trás ali, que forjou o caráter, a essência. E lendo o seu livro, assistindo as suas palestras, nós conseguimos ver ali a raiz, né? A raiz que vem lá de Pernambuco, do Agreste, e é muito forte, irmão. E antes da gente estar chegando aqui na reta final, para estar finalizando, você trouxe vários insights aqui que a gente até brinca, que a Medina falou, pô, virou corte, virou corte, virou corte. E essa de virar corte é porque de fato é a mensagem que muitas pessoas
que se para uma pessoa o que você falou fizer a diferença, o objetivo desse podcast aqui já valeu, já foi concretizado. Mas para aquela pessoa mesmo, assim, olhando na câmera, dando zoom, qual que é a mensagem que está aí no seu coração? Muitas pessoas têm lutas, aflições, algumas pessoas estão passando aí pelo deserto, por alguma perda, às vezes não é nem perda de vida, mas a perda de sonhos, e outras estão buscando se reconstruir. Recentemente, né, ainda recente, nós vivemos aí uma pandemia que eu falo que foi o maior assassino da nossa geração, né? Matou muitos sonhos, até as pessoas que ficaram aqui, pegaram o vírus e sobreviveram, tiveram alguma sequela na alma, né? Eu nunca conheci um herói que foi pra guerra e voltou sem cicatriz. Ele volta mais forte, mas com várias cicatrizes. E ele tem, é o que eu falo, a honra de olhar para cada cicatriz que ele marcou ali na alma, no corpo, e ter um aprendizado, né? Pô, essa cicatriz que tá aqui, ó, foi uma situação que aconteceu comigo. Mas essa situação me ensinou algo valioso, que foi isso, que foi você tirar um aprendizado, né, dessas adversidades. E tanto esse podcast quanto o outro, quanto suas palestras, o seu livro é um aprendizado em cada vírgula aqui que você traz, cada frase que você fala. Mas qual que é a mensagem, Gelris, assim? Mas não uma mensagem motivacional, uma mensagem assim que você carrega mesmo. Você já trouxe aqui as mensagens que você carrega, mas aquela que se você vê uma pessoa hoje está passando por alguma situação, qual que é a mensagem? O que você falaria para ela? Olha, a maior e talvez a mais incrível mensagem que a vida me trouxe é que o meu desafio está intimamente ligado com o propósito de Deus para a nossa vida. Então, seja qual for o momento que você esteja vivendo, seja uma perda, um luto, uma situação adversa, algo que você pode dizer assim, perdi tudo e vou ter que recomeçar. Saiba que o seu desafio ele está intimamente ligado com aquilo que Deus tem para a sua vida como propósito. Veja, a minha história de desafios, de luta, de batalha, que não é fácil, é árdua. Eu peço que se tiver alguma criança na sala agora, tampe os ouvidos, mas eu tenho que falar de maneira clara. Eu sou uma pessoa completamente dependente. Eu nem me limpar, e vou pedir licença, vai vir agora. A própria bunda eu não tenho condição. Eu preciso de ajuda para tudo. E eu posso dizer para vocês que esse é o meu maior desafio, é existir. Mas ele também é o meu propósito, é o propósito de Deus na minha vida, levar a mensagem de que independentemente das condições que você tenha, independentemente do momento que você está vivendo, independentemente de você ser ou não capaz, a capacidade ela vem do alto. Ela vem e complementa o seu esforço, a sua força de vontade. Então, o teu maior desafio, o desafio da sua vida, ele está intimamente ligado com o propósito de Deus na sua vida, seja em qual área for, familiar, financeiro, religioso, qualquer um está intimamente ligado com o propósito de Deus para você. E cabe a você aceitar o seu desafio como parte da sua história. Sabe aquela história de pegar as pedras que estão no caminho para construir o seu castelo? Isso é frase de efeito, muitas das vezes, mas é mais real do que o que você imagina. Não existe sucesso sem batalha. Não existe vitória sem guerra. Não existe, de nenhuma forma, o pódio se não existirem momentos de perda, de dor, de angústia, de aflição e de tribulação. No meu livro eu falo que eu sonho com um banco dos heróis,
onde nós pudéssemos pegar cada adulação que a gente recebe no nosso dia a dia. Sabe aquela pessoa que olha para a mãe solo e fala assim: ai, como você é guerreira, mas não sabe o que você enfrenta dentro de casa, tendo um filho para criar sozinha, muitas vezes sem assistência de um pai. Ou um pai solo também, que tem que criar um filho, uma filha sozinho, sem ter a condição de ter ali um outro companheiro, uma companheira para te ajudar. E aí você sai na rua e alguém olha para você e fala assim: como você é forte, guerreira, vai lá. Eu escuto isso direto. Poxa, Geldes, que força de vontade, que superação. Mas a minha essência, ela está dentro de 4 paredes, quando eu estou sozinho comigo mesmo. E o meu sonho era poder pegar cada um desses guerreiro, vai firme, você é demais, você é o cara, e poder trocar por algo que realmente fizesse sentido na minha vida. Mas não, o banco dos heróis, ele não existe. E no final, vai estar você consigo mesmo. E aí é o momento de você convidar o papai para estar do seu lado. E ele é o verdadeiro banco infinito que tem de crédito para a tua vida. Ele tem tudo para fazer você chegar onde você almeja. Eu sou prova viva disso. Confia, não em mim, confia nele. E ele tudo fará. Amém. Caralho, rapaz, é impactante. É forte. Esses olhinhos cheios de lágrimas aí, Medina. Tô segurando, eu já falei, não vou borrar minha maquiagem. Irmãozão, que honra, que privilégio ter você aqui com a gente. Seu livro está nas Livraria Leitura. Livraria Leitura, iniciando aqui, né, na nossa região metropolitana de Campinas, mas em breve em todo o Brasil. Todo se enxerga. Marketplace, né? Com certeza. Se enxerga, gente. Se enxerga. Vou falar igual meu pai falou: se enxerga, moleque. Se enxerga, moleca. No bom sentido. Você já entendeu a mensagem. E aí, Medina, gostou de reencontrar o nosso amigo? Tem como não gostar? Tem como não gostar? Não tem, Medina. E tá bonito demais, né, Gelris? Os limites existem apenas para serem superados, hein? Que isso, hein? Aí já é pra chegar chegando, hein? Ô, Gelris, de verdade mesmo, irmão. Seu livro tá sensacional, tá? Tá bonito, tá com mensagens impactantes. E olha a reflexão que você trouxe agora. Tipo, você é um guerreiro, você é isso, você é aquilo. Mas só você sabe todas as batalhas ali que você teve que enfrentar, superar. E mesmo assim, ser um compartilhador da boa mensagem. Pô, nesse mundão aí, eu já conheci muita gente rodando o mundo, no mundo aí do empreendedorismo, no mundo aí das palestras e das amizades que a gente faz. E, de fato, assim, a sua história ela é muito impressionante, ela transforma vidas, porque na maioria das ambiências tem pessoas que, infelizmente, estão numa fase rasa, olhando para o superficial. Então, assim, todas as vezes que a gente tem esse encontro, não é ser clichê aqui com você, mas a gente percebe assim, a profundidade da energia que você transmite, sabe? Não é palavras motivacionais, vou embora porque com essa mensagem positiva que o Gelris me falou para alguma pessoa, ou levou numa palestra. Mas, de fato, assim, eu vejo que o mundo precisa ter Gelris, entendeu? Precisa ter pessoas com coragem, precisa ter pessoas que queiram quebrar as barreiras das limitações que muitas vezes são impostas na nossa vida. E muitas vezes, para quebrar essas barreiras, você tem que passar pelo processo, tem que passar pela dor. Eu tive momentos assim da minha vida que eu briguei com Deus. Olha o tamanho da minha prepotência
né? E o tamanho gigante da minha pequenez. Questionar a Deus do porquê que eu estava passando ali por aquela situação, por determinada situação. Pô, Deus, tanta gente no mundo, você escolheu justo eu para tomar pancada, olha o meu egoísmo, sabe? Então, aí conhecer a tua história, conhecer a do Tanimoto, olhar pro lado, ter essa garota aqui que é valente, hein, Diago? Você viu, né? Você viu, né? Eu oro por você todos os dias. Você ora por mim todos os dias. Eu também oro por você, Diago. Sou muito grato de ter a sua amizade. Mas a Medina é uma pessoa forte, que inspira. E assim, mas o mundo carece disso. Pô, graças a Deus, hoje eu agradeço muito, porque talvez eu tenha menos amizades do que eu já tive na vida, hein? Que eu era um cara que eu sempre me relacionei muito bem em todos os ambientes. Mas hoje, assim, eu olho assim para muitas pessoas que eu chamo de amigo e falo, pô, preciso ver essa pessoa de novo, porque cada vez eu aprendo com ela. E com certeza aí você é o cara que está no topo dessa lista, entendeu? E foi o momento que eu te conheci, era um momento que estava muito fragilizado assim, na minha vida pessoal, entendeu? Voltando de uma pandemia, sendo empreendedor, tínhamos ali 10 unidades para tocar, centenas de funcionários, e às vezes as pessoas vêm aí e olham as paredes, né? As paredes do negócio, a coisa material, mas não enxergam o quanto que muitas vezes é desafiador, né? Quantas noites em claro, assim, lutas, aflições que você passa muitas vezes ali no seu individual para continuar seguindo em frente com aquele propósito. Em outros momentos também, pô, eu tinha acabado de perder minha mãe, mais ou menos ali na época que eu te conheci. E eu tava destruído, tá? Eu tava meio que sem rumo, assim, sem enxergar valor na vida, sabe? Pô, por quê? A gente vive em alguns momentos essa parte cinza da vida, entendeu? A vida deixa de ser colorida e fica preto e branco, né? Mas aí Deus foi me mandando pessoas, cara, tipo, e pessoas que foram... Sem elas saberem, mas me tirando dessa escuridão, entendeu? Então, aos pouquinhos, com mensagens, com palavras, eu olhar e falar, pô, essa pessoa é muito mais forte do que eu, ela é muito mais valente do que eu. E talvez eu aprendi que muitas vezes a gente está reclamando da vida, mas a gente não sabe as lutas que o outro tem e o quanto que a gente é pequeno e está reclamando da vida, sabe? Então, viver essa rotina de hospital com a minha mãe me ensinou muito, assim, ver ela num caixão me ensinou muito, mas muito mesmo. Mas esse ensinamento doeu pra caramba, entendeu? Me ensinou porque doeu. Porque se não tivesse doído, não teria ensinado, entendeu? Então, eu acredito muito que muitas vezes Deus te coloca nesse fundo do poço porque Ele sabe que a sua vida tem valor e você está se desviando do caminho que Ele tem para você. Mas essa jornada não é um passo, é um caminho. É degrau por degrau, é um dia após dia para você ir se reconstruindo, né? É igual jogar uma pedra num vidro, aqueles vidros temperados, fica tudo os cacos de vidro no chão. E aí você pegar, igual você falou aqui do quebra-cabeça, entendeu? Pegar cada pecinha para ir colando de novo. E Deus me enviou essas pessoas. Então, assim, de verdade mesmo. Tô falando até esse desabafo, eu não falei em nenhum podcast, porque ter você aqui é muito importante, porque você é um dos instrumentos de Deus que Deus enviou na minha vida, entendeu? Para me reconectar, para me reconstruir, entendeu? Então, isso desde o primeiro dia que eu te vi lá no curso de oratória, sem perceber, eu sentei na tua frente ali, tava você e seu pai atrás, e a gente foi criando uma amizade. Eu até já tinha ouvido falar de você, mas eu não te conhecia. E eu falei, cara, esse é a lenda, então, que o Zé tanto fala pra mim. E você é um ser humano incrível, irmão. E, assim, o que é mais legal disso? Não é eu estar falando isso de você. É todas as pessoas que eu conheço falam, que te conhecem também falam isso de você, entendeu? Então, assim, você é um cara que tem uma força gigante. Você tem uma atmosfera gigante. O ambiente que você tá, assim, transforma, sabe? E é muito top ter você aqui, cara. Eu desejo do fundo do coração mesmo, assim, mas do fundo do coração mesmo,
Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, as pessoas que trabalham com você, o seu pai, a sua mãe, que sempre estão ali te acompanhando. Para mim, o seu pai é um exemplo de vida, sabe? Quando eu tinha 18 anos, eu fiquei... Olha a minha arrogância, fiquei 2 anos sem falar com meu pai, cara. Eu voltei a falar com meu pai porque meu avô pediu antes de morrer. E vocês ficaram, mano. Você traz essas lições, entendeu? Hoje meu pai é um grande amigo. Hoje, faz 20 anos, nós voltamos a nos falar e meu pai é um grande amigo meu. Argentino, folgado pra caramba, né? Boca Juniors, mas assim, um grande amigo, parceiro. Então, assim, eu vejo a sua história de uma maneira muito mais rasa que a sua. Foram gatilhos que naquela época feriram meu coração, mas que através dessas feridas fez eu tomar muitas atitudes. Minha mãe sempre falava para mim que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi essa briga com meu pai, porque fez eu me afastar de muitas amizades, estavam me levando para o fundo do poço, que fez eu ficar na mesma profissão que eu tô há 20 anos, que é vendedor de curso de inglês só por comissão, e como vendedor de curso de inglês sem salário, buscar uma energia de vida ali, um propósito, porque eu queria provar para o meu pai que eu tinha algum valor, que eu queria me tornar gerente daquela empresa, que dependia só de mim, que era metas de vendas para alcançar. Então, assim, de verdade mesmo, cara, muitas vezes assim, eu ouvia suas histórias e eu via você falando, e depois eu começava a conectar de uma forma bem mais rasa com a profundidade do que você viveu, mas assim, falei, cara, o Djalris me ensina tudo, e é por isso mesmo, cara, e tantas outras coisas que não convém nem falar aqui, cara, mas assim, eu amo muito sua vida e você é um cara aí que eu admiro demais, mano. Eu quero ver você brilhar, que seu livro chegue nas pessoas. Tem muitas pessoas que precisam ler o seu livro, muitas pessoas. Muitas pessoas precisam assistir a sua palestra, que hoje estão com o coração ferido. Muitas pessoas precisam assistir esse episódio, cara, para te conhecer e que esse episódio te conecte, faça as pessoas... Quem que é esse Djalris? Vamos seguir nas mídias sociais. O Djalris vai vir aqui na minha cidade palestrar. Quero assistir essa palestra. O livro do Djalris vai chegar. Quero comprar esse livro aqui, entendeu? E é isso. Certo, Medina? O cara é diferenciado, né? Não? Ele é top demais. Obrigado. Obrigado mesmo. Mas eu, como disse anteriormente, eu sou apenas um espelho. E eu estou refletindo as pessoas incríveis que estão ao meu redor. E posso dizer, vocês são incríveis. Obrigado por me dar essa oportunidade. Aproveito aqui nesse finalzinho para agradecer ao todo o grupo Newcastle, né? E dizer para vocês que estou sempre à disposição de vocês. É uma honra estar aqui. E eu não penso 2 vezes. Quando vocês me convidam, é o passe livre. Eu já falo assim, fecha toda a agenda aí que tal dia eu vou estar na Newcastle, hein? Avise o pessoal que eu não estou disponível esse dia. Porque vocês realmente são agentes da transformação na minha vida. E através de vocês é que Deus tem nos colocado para chegar em outros lugares, em outros patamares. Então, muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Rafaela. Muito obrigado a vocês que fazem parte desse time tão incrível que é o time Newcastle. Uau, irmão. Que honra, Medina. Sem palavras, eu tô sem palavras. Então volta a voz, porque você vai nos dar a honra de encerrar esse episódio, mandar uma mensagem pra galera com o livro do Djalris. Por favor. Galera, é o seguinte, curte, comenta, compartilha, siga as nossas redes sociais, compra o livro do Djalris, ele compartilhou aqui algumas das histórias dele, mas tem muito mais histórias, eu espero que você continue escrevendo, que você não pare, que esse seja o primeiro de muitos. E mais uma vez, obrigado pela sua companhia e até breve. Valeu! Fala pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial para você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar.
Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas nesse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e está estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e, como consequência, seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!